A grande verdade é que não dá mais para nenhum clube brasileiro ser campeão desse Super Mundial, dá? Eu acho que não. Mas só que assim, a gente tem uma série de circunstâncias que a gente vai se provar pela primeira vez. Os europeus vão chegar no final da temporada, então cansados. Geralmente Os brasileiros vão né? chegar no meio da temporada, então programados para jogar lá. Em tese, os asiáticos, os africanos também vão estar no final da temporada. O ponto é assim, o que desequilibrou o futebol de clubes? Eu vi as pessoas outro dia falando o Mundial de Clubes vai mostrar de fato o real lugar do futebol brasileiro hoje. Não vai. Porque o futebol brasileiro não é o futebol de clubes. Por mais que ainda hoje a maior marca no mundo do Brasil é a Seleção Brasileira de Futebol. Tá, E o que acontece? Porque por mais que a gente passe 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, a diferença dos clubes é o caso Bosman, que é 95. Até 95 você tinha 24 mundiais de clubes, Copas Intercontinentais para a América do Sul, 22 para a Europa. Estou falando um número aleatório, mas era isso. Tá. Era 23 a 22, 22 a 21. E depois disso, à medida em que... O que foi o caso Bosman? O Bosman era um jogador belga que entrou na corte europeia porque ele tentou se transferir do Liège para o Dunkerque da França e ele foi bloqueado porque ele tinha um passe vinculado ao Dunkerque, ao Liège, e porque ele tinha um limite de estrangeiros na França. Tá. Ele falou, mas se eu sou um trabalhador europeu, se um arquiteto europeu, um engenheiro europeu, um médico belga, um jornalista alemão, um advogado, pode trabalhar em outro lugar, por que a fronteira está fechada para quem é um jogador de futebol? E ele entrou na Corte Europeia e ganhou. E a partir daí, o que acontece? O Cafu jogou na Itália na Europa com passaporte italiano, o Dida jogou com passaporte italiano falso, depois regularizou, o Marcelo, o Kaká. Cara, todo mundo passou a jogar com passaporte. E aí você passou a ter times que são entidades multinacionais. O Brasil que tinha 3 brasileiros, ou 2 brasileiros, a Itália tinha, quando foi o Falcão para lá, eram 16 clubes, 1 vaga de estrangeiro por clube. Em 88 eram 18 clubes, 3 vagas de estrangeiro por clube. O Zico arrumou um problemão também na época por causa disso, né? Depois por causa da questão do imposto de renda. Tá. Mas você pega assim, eram 16 estrangeiros na Itália, 3 brasileiros. Em 88 podia ter 57, 54. Então, em 95 podia ter todo mundo. O que aconteceu? O jogador brasileiro, o Endrick faz 18 anos e vai embora. O Vinícius Júnior fez 18 anos e foi embora. O Rodrigo fez 18 anos e foi embora. Então sobrou pra gente o quê? Quem eles não querem. A diferença, a discrepância é esta. Onde isso diminui? Nas seleções. Porque aí você pega todos os jogadores nascidos no Brasil e vão jogar pela seleção brasileira. Os argentinos pela Argentina e assim por diante. Isso da gente ficar só com o que eles não querem, bom, já demonstra o que acontece. A gente até consegue repatriar alguns, mas, putz, já estão meio no... Também, né? Já estão ali mais na reta final. Ou quando os caras veem no auge mais tardio. O exemplo, o Arrascaeta. O Arrascaeta, por exemplo, não é o caso de ser brasileiro, mas ele já vinha fazendo bons anos, e aí quando ele estourou ainda mais, com 24, 25, ele ainda perdeu um pouco desse mercado. Até porque ele também não era titular na sua seleção, né? Não, durante um tempo, né? O Arrascaeta não foi. Se você pegar no Brasil hoje, quais são os jogadores que atuam no futebol brasileiro que foram titulares de todos os seus jogos na Copa do Mundo de 22? São poucos. O Rocher, goleiro do Internacional, que é goleiro do Uruguai. Não sei se tem algum do Equador. O Félix Torres jogou os 3 jogos. E olha que o Félix Torres está mal no Corinthians. O Ener Valencia jogou 2 jogos e não jogou o terceiro porque estava suspenso. É isso. O De Arrascaeta foi reserva do Uruguai. O Holanda não... O Memphis, sim. O Memphis jogou, foi, né? O Memphis jogou dos 5, jogou 4. E também, se a gente for pegar, ele veio ainda numa idade boa pra vir, né? Mas tem lenha pra queimar, né? Porque a gente conseguiu pagar um salário pra ele. Astronômico também. Astronômico, que é um salário europeu que ele não ia ganhar se fosse pro Sevilha, Não, por exemplo. E outra coisa, uma coisa que a gente nunca tinha igualado nessa possibilidade de salário, né? Esse ano, principalmente, os 2 últimos anos, o Brasil conseguiu pagar salários que a gente não conseguia antes. Eu acho que é uma bolha muito em função dos sites de apostas, é uma bolha que uma hora vai estourar. A gente teve momentos assim, Matheus, lá no passado. Vamos pegar assim, quando começou, até o meio dos anos 90, o ápice, o futebol europeu mais alto nível era a Itália. Quando começou a Operação Mãos Limpas na Itália,
teve uma diminuição de investimento, porque você teve que começar a comprovar tudo que você estava declarando. E aí diminuiu. E calhou de você ter... 92 a economia estava dolarizada, que os clubes pagam. O Edmundo foi comprado pelo Palmeiras por $1.800.000. Em 94, 1º de julho de 94, o plano real ficou $1 1 para 1. Então você conseguiu repatriar o Romário por uma razão específica, porque o Romário queria voltar, mas você repatriou Ricardo Rocha, Leonardo, Evair, Miller... Jogadores do primeiro prateleira, né? A Copa do Mundo de 94, o Brasil tinha 11 jogadores que atuavam nos clubes do Brasil e 11 que atuavam na Europa. Tinha o melhor do mundo de 95 querendo voltar com o Romário. Exatamente. Então, mas era um momento específico. Desde 80 que explodiu a exportação. Só que eu tenho um livro chamado Bola Fora, né? Não. Eu vou trazer para sua biblioteca aqui embaixo, que não tem nenhum livro de futebol. O Brasil exporta jogadores desde a década de 1910. Em 1914, Arnone foi pro Torino. Depois, nos anos 20, nos anos 30, Domingos da Guia foi pro Peñarol, pro Nacional de Montevidéu, porque o profissionalismo estava lá e não estava aqui ainda. Todas as décadas. Mas a Itália fechou o mercado em 66 e em 80 ela reabriu. Quando ela reabriu, começou o boom da exportação. Falcão foi para lá, Falcão, Enéas e Luiz Silvio foram para a Itália no primeiro momento. E a partir dali foi expandindo, um estrangeiro por clube na Itália, 2 estrangeiros por clube na Itália em 82, 3 estrangeiros por clube na Itália a partir de 88, o Lei Bosman explodiu. Mas sempre teve. De 80 para cá, ou de 83, quando o Zico foi embora, para cá, o momento que a gente conseguiu competir um pouco foi quando o Real estava 1 para 1. Que aí você... O jogador de futebol brasileiro, você fala assim, o Sócrates foi pra Itália porque queria a cultura de Florença. Mentira, ele foi tomar cerveja lá. Pergunta pro Trajano, que tomava cerveja e vinho com ele. O jogador brasileiro, se der empate no salário, se ele fizer a conta e com o imposto que ele paga lá, der um empate, ele fica aqui fazendo churrasco. Parece melhor. Aquele é, porra, querido, família, uma né? família, né? Ídolo de verdade. Aqui E a gente... é diferente a paixão, eu acho também. Eu também acho que é. Mas hoje ele quer jogar lá e uma das coisas é o videogame. Entendeu? O Estevão tá doido pra jogar com o Palmer porque o Palmer é o jogador dele no videogame. E ele não tá no videogame. Que é uma coisa que as pessoas precisam... O futebol brasileiro precisa entrar nesse mercado internacional. Até porque o jogador brasileiro quer estar nesse mercado. Ele quer jogar com os melhores. Eu falei do churrasco, que eu acredito nisso. Mas é claro que hoje o cara quer jogar Champions League. Então não, ele já vai pra lá por isso. Já foi só Real Madrid e Barcelona, que era o que a gente recebia mais, e depois virou a era Premier League e agora virou um pouco de tudo, querendo jogar Champions mesmo, né? Exatamente. Isso é muito